Há um momento que Aquário conhece bem. Não é o fracasso. Não é o esgotamento. É o momento em que a motivação desaparece silenciosamente. Bem quando o sucesso finalmente está perto o suficiente para parecer real, nada desmorona. Nada dá errado. O plano ainda funciona. O caminho ainda está aberto. E, no entanto, algo para de te impulsionar para frente. A maioria das pessoas interpreta mal esse momento. Chamam isso de medo do sucesso, preguiça ou autossabotagem. Mas essa explicação não se sustenta, porque Aquário não perde a motivação quando as coisas parecem incertas. Perde a motivação quando as coisas ficam muito claras. Quando o resultado finalmente se torna visível, Aquário começa a sentir a estrutura por trás desse sucesso, o papel que ele exige, o ritmo ao qual ele te prende, a versão de si mesmo que ele silenciosamente exige que você se torne e às vezes, bem antes da linha de chegada, Aquário percebe algo perturbador. Esse futuro não me parece mais certo. Isso não é emoção. É reconhecimento de padrão. Aquário não para porque não consegue continuar. Para porque já consegue ver aonde a continuação o levará. E o que visto de fora parece ser desistência, muitas vezes é uma recusa em entrar em um futuro que já lhes foi ultrapassado. Essa recusa não é aleatória nem rara. Ela segue um padrão que frequentemente passa despercebido até ser erroneamente interpretado como algo que não é. Parte 1. Reconhecendo o padrão antes que ele seja mal interpretado. Se você é de Aquário, talvez já tenha percebido esse padrão. Um projeto está quase pronto, não na teoria, mas na prática. Os sistemas estão em funcionamento. O cronograma está alinhado. A resistência que costumava te atrasar diminuiu. Outras pessoas percebem isso antes mesmo de você dizer qualquer coisa. Elas começam a te encorajar. Falam sobre o impulso. Presumem que a empolgação deve estar crescendo. Mas por dentro, algo diferente acontece. Você não se sente bloqueado. Não se sente incapaz. Nem mesmo com medo. Em vez disso, você se sente recuando silenciosamente não porque não consegue continuar, mas porque não quer. É nesse momento que a maioria das explicações se torna superficial. De fora, isso é rotulado como autossabotagem, problemas de comprometimento ou medo do sucesso, o que convenientemente explica tudo sem questionamentos mais profundos. Mas por dentro, a experiência não parece destrutiva, parece seletiva. Aquarianos não abandonam o progresso aleatoriamente. Eles se desvinculam quando o progresso começa a se restringir. Os estágios iniciais são expansivos. Há espaço para experimentar, redesenhar e reimaginar. As possibilidades parecem infinitas. Mas à medida que o sucesso se aproxima, o formato do futuro começa a se solidificar. Prazos surgem. Expectativas se intensificam. Um papel específico começa a emergir, um papel que você será solicitado a repetir, manter e eventualmente defender. E é nesse momento que o sinal interno muda. O que Aquário percebe não é a dificuldade, mas a previsibilidade, não o esforço, mas o confinamento. Nessa fase, a motivação não desaparece porque o objetivo parece inatingível, mas sim porque o destino se torna muito claro. Você começa a sentir as concessões embutidas no próprio sucesso, as rotinas às quais estará preso, a identidade que os outros lhe atribuirão, a versão de si mesmo que será recompensada e as partes que serão silenciosamente deixadas para trás. A maioria das pessoas sente alívio quando o caminho se estreita. Aquário se sente alerta porque a clareza, para uma mente aquariana, nem sempre é reconfortante. Ela é reveladora. Não se trata de ter alergia ao compromisso, mas sim de detectar quando o compromisso exige um nível de autossacrifício que parece pouco inteligente. Assim, quando Aquário recua na reta final, não se trata de um colapso da disciplina. É uma autoavaliação, um momento de questionamento, muitas vezes silencioso. Se este resultado ainda está alinhado com a minha forma de pensar ou apenas com o que eu comecei. Até que essa pergunta seja respondida honestamente, a motivação não retorna, não porque Aquário não consiga avançar, mas porque avançar sem propósito é como retroceder disfarçadamente. Parte 2. A pergunta que a maioria das pessoas evita. A maioria das pessoas pergunta: por que perdi a motivação?
Elas presumem que a motivação é algo que quebrou, um recurso que se esgotou, uma falha que precisa ser corrigida. Aquário, por sua vez, faz uma pergunta diferente muitas vezes sem perceber. Em que exatamente estou prestes a ter sucesso? Porque, para Aquário, o sucesso em si não é neutro. Ele tem uma forma, uma estrutura, uma direção que continua muito depois da comemoração ter passado. E nem toda forma de sucesso vale a pena. É aqui que Aquário se diferencia da narrativa comum. Para a maioria das pessoas, o sucesso é validação. Ele prova que o esforço foi justificado. Ele silencia as dúvidas. Ele oferece alívio. Mas Aquário não busca alívio. Busca coerência. Quer entender o que o sucesso exigirá que continue fazendo, não apenas uma vez, mas repetidamente, não apenas publicamente, mas também em particular. Quando a motivação cai, muitas vezes é porque Aquário, inconscientemente, prosseguiu com a simulação. Ele vê o calendário se preenchendo, as expectativas se estabilizando, os ciclos de feedback se tornando repetitivos. Eles percebem como a curiosidade será substituída pela manutenção, como a exploração dará lugar à otimização, como a flexibilidade será gradualmente trocada pela confiabilidade. E é aí que a questão interna se aguça. Não se trata de posso vencer, mas sim de em que a vitória me transformará. Isso não é medo, é previsão. Aquário está menos interessado em alcançar o ápice do que em compreender o terreno do outro lado. Que tipo de pensamento será recompensado lá? Que tipo será penalizado? O que será celebrado? E o que será silenciosamente desencorajado? Para uma mente construída para a inovação, essas perguntas não são opcionais. Elas são protetoras. A motivação se esvai quando o sucesso começa a parecer um funil estreito, que recompensa a repetição em vez da reinvenção, a conformidade em vez da curiosidade, a produção em vez da originalidade. E aqui está a parte que muitas vezes é mal compreendida. Aquário não rejeita o sucesso porque ele é exigente. Rejeita-o quando exige contração, quando ter sucesso requer tornar-se menor, mais simples, mais previsível. A motivação não diminui. Ela se retira não para punir, mas para sinalizar um desalinhamento. Portanto, a segunda parte não se trata de corrigir a motivação. Trata-se de questionar o resultado. Porque às vezes, o que parece ser perda de motivação é, na verdade, sua inteligência pedindo melhores condições. E até que essas condições sejam renegociadas, até que o sucesso seja redefinido de uma forma que preserve a expansão, Aquário permanecerá parado na beira do precipício, não preso, não quebrado, apenas relutante em confundir progresso com prisão. Parte 3. O verdadeiro motor por trás da motivação de Aquário. Aquário não é motivado apenas por recompensa, nem por aprovação, nem mesmo por conquistas no sentido usual. Aquário é motivado por alinhamento. Essa diferença é importante porque explica por que sua motivação pode parecer inconsistente para quem vê de fora, embora internamente permaneça coerente. Quando um objetivo aponta para crescimento, liberdade e relevância futura, a motivação parece quase sem esforço. Há impulso sem pressão, foco sem força, energia que se renova em vez de se esgotar. Mas quando o sucesso começa a parecer ultrapassado mental, ética ou estruturalmente, a motivação não desaparece. Ela se desengaja, e isso não acontece emocionalmente, mas sistemicamente. Para Aquário, a motivação não é um estado de espírito, é uma resposta à direção. Se a direção não expande mais seu pensamento, sua autonomia ou sua contribuição para o que está por vir, o sistema se reinicia. A atenção se dispersa. O esforço diminui. O interesse se desloca para outro lugar. É por isso que incentivos externos não conseguem reavivar a motivação de Aquário. Elogios não funcionam. Pressão é contraproducente. A urgência baseada no medo apenas acelera a desistência, porque nenhuma delas aborda a questão central. Isso ainda aponta para o futuro. Aquário é profundamente orientado para o futuro, mas não de uma forma fantasiosa. Eles acompanham a relevância. Percebem quando as estruturas ficam para trás em relação às realidades emergentes. Sentem quando uma meta resolve o problema de ontem em vez do de amanhã. Portanto, quando a motivação diminui perto do sucesso,
Muitas vezes é porque o próprio sucesso parece estar fora de sintonia com os tempos. A mente reconhece que o resultado, embora impressionante agora, pode se tornar obsoleto em breve, ou ser eticamente comprometido, ou depender de sistemas que Aquário não respeita mais. Isso cria atrito, não entre desejo e disciplina, mas entre inteligência e direção. E é aqui que o mal-entendido se transforma em rotulação errônea. O que os outros chamam de inconsistência é, na verdade, calibração. Aquário está constantemente ajustando o esforço com base em se uma busca ainda corresponde aos seus padrões internos de relevância e integridade. Eles não perseguem metas para provar algo. Eles se envolvem com metas para construir algo que perdure além do momento. Portanto, quando um caminho não parece mais voltado para o futuro, a motivação não precisa de incentivo. Precisa de uma reformulação. Aquário não é preguiçoso. Eles não estão dispostos a investir profundamente em resultados que não envelhecerão bem, e até que um objetivo se realinhe com crescimento, liberdade e impacto positivo, sua motivação permanece inativa, não porque tenha desaparecido, mas porque está esperando por uma direção que a satisfaça. Parte 4. Quando o sucesso carrega uma identidade ultrapassada. Às vezes, o sucesso chega com uma identidade antiga. Parece impressionante no papel, preenche requisitos familiares. Satisfaz padrões que antes importavam ou ainda importam para todos. Dinheiro sem significado, status sem autonomia, reconhecimento que silenciosamente exige conformidade. Para muitas pessoas, essa versão do sucesso ainda funciona. Proporciona segurança. Oferece clareza. Dá uma resposta socialmente aceita à pergunta: o que você está fazendo da sua vida? Aquário vivencia isso de forma diferente. Percebe a incompatibilidade cedo, muitas vezes antes mesmo de conseguir expressá-la em palavras, não como decepção, mas como uma sutil perda de conexão. O objetivo começa a parecer pertencer a uma versão anterior de si mesmo ou, pior, a uma versão moldada pelas expectativas de outra pessoa. É por isso que Aquário frequentemente desiste pouco antes da linha de chegada, não porque o caminho seja difícil, mas porque o destino não representa mais quem ele está se tornando. Quando o sucesso está ao alcance, sua forma já está totalmente visível: as rotinas, o papel público, o acordo tácito. Se você tiver sucesso aqui, é essa pessoa que lhe pedirão para continuar sendo. E é nesse momento que o motor interno se desliga, não abruptamente, não dramaticamente, mas deliberadamente. Aquário não abandona futuros obsoletos por raiva, simplesmente para de alimentá-los com energia. O que parece indecisão é, na verdade, discernimento. O que parece evasão é o estabelecimento de limites no nível da identidade. Isso é especialmente confuso para pessoas que equiparam progresso com acumulação, mais dinheiro, mais influência, mais validação. Mas Aquário está orientado para a evolução, não para a acumulação. Observa se o sucesso expande sua capacidade de ação ou a enfraquece lentamente. Se convida a novas formas de pensar ou o aprisiona em um personagem que precisa ser representado. E quando o sucesso exige desempenho em vez de autenticidade, manutenção em vez de movimento, Aquário opta por sair silenciosamente, não porque tem medo de ser visto, mas porque não quer ser visto de forma errada. Portanto, quando a motivação se esvai nesses momentos, não é fracasso, é recusa. Uma recusa em consolidar uma identidade que não lhe serve mais. Uma recusa em investir em um futuro que parece herdado em vez de escolhido. Para Aquário, crescimento não significa alcançar posições mais elevadas dentro de sistemas antigos. Trata-se de superar sistemas que já não conseguem sustentar quem estão se tornando. E quando o sucesso carrega uma identidade ultrapassada, a atitude mais inteligente não é insistir ainda mais. É parar, reavaliar e redirecionar antes que o futuro errado se consolide. Parte 5. Porque isso confunde todo mundo. Para os outros, esse comportamento é desconcertante. Você estava quase lá. Só precisava se esforçar um pouco mais. Por que desistir agora? De fora, o momento não faz sentido. O esforço já foi investido. O impulso é visível. A recompensa é praticamente garantida. Desistir neste estágio parece irracional.
até mesmo um desperdício. Mas o que os outros não veem é que Aquário já superou o resultado. A desconexão não tem a ver com esforço. Aquário é capaz de persistir. Já fez isso antes. Sabe como terminar. A desconexão tem a ver com o momento e a percepção. A maioria das pessoas se orienta pelo que é visível, pelo progresso atual, pela recompensa imediata, pela validação externa. Aquário se orienta pelo que vem depois. Opera um passo à frente do resultado visível, mental e estruturalmente. Enquanto os outros estão focados em cruzar a linha de chegada, Aquário já está avaliando o caminho além dela. O que esse sucesso exigirá que eu repita? Que versão de mim mesmo ele reforçará? Que oportunidades ele fechará enquanto abre outras? Quando essas questões surgem, Aquário não está atrasado, está adiantado. Isso cria uma lacuna na percepção. Outros veem abandono. Aquário vê prevenção. Outros veem inconsistência. Aquário vê correção de rumo. É por isso que conselhos externos muitas vezes erram o alvo. Apenas termine, garanta a vitória primeiro, você sempre pode mudar depois. Para Aquário, o problema é o depois. Eles entendem como o ímpeto se transforma rapidamente em ímpeto na direção errada, como o sucesso se transforma facilmente em obrigação, como terminar algo pode silenciosamente comprometê-los a mantê-lo. Portanto, quando Aquário se afasta, não é impulsivo, é preventivo. Eles estão evitando um futuro que parece desalinhado antes que se torne caro desistir, socialmente, financeiramente ou psicologicamente. Isso é difícil para os outros respeitarem porque desafia uma crença profundamente arraigada de que desistir perto do fim é sempre uma falha. Aquário não vê dessa forma. Eles veem o término como uma decisão, não como uma opção padrão, uma decisão que merece a mesma reflexão cuidadosa que o início. Então, quando as pessoas dizem, você estava tão perto, Aquário entende algo completamente diferente. Você estava prestes a se comprometer com algo em que não acredita mais. E dessa perspectiva, desistir não é confusão, mas sim clareza chegando antes do previsto. Sexta parte, a pausa que parece hesitação, mas não é. Quando o sucesso se aproxima, a maioria das pessoas acelera, redobram os esforços, silenciam as dúvidas, dizem a si mesmas, não é hora de pensar, é hora de terminar. Aquário faz o oposto. Pausa. De fora, essa pausa parece hesitação, indecisão, uma repentina perda de coragem. Mas por dentro é algo completamente diferente. É avaliação. Aquário tem uma relação especial com o tempo. Não se apressa para terminar só porque o momento é favorável. Torna-se mais cauteloso porque os riscos são maiores. À medida que o sucesso se aproxima, Aquário instintivamente faz uma última verificação. Não se pergunta se consegue alcançar o objetivo, mas sim a que compromisso assumir esse objetivo se compromete em seguida. Examina o futuro como uma sequência, não como um momento isolado. Será que esse sucesso me obrigará a repetir um papel que já superei? Será que restringirá minhas opções em vez de expandi-las? Será que me prenderá a sistemas, expectativas ou identidades que não refletem mais a minha maneira de pensar? Essa avaliação acontece rapidamente, muitas vezes abaixo da consciência, mas é decisiva. Se a resposta for sim, a motivação não precisa de tempo para se recuperar, não precisa de descanso, não precisa de incentivo. Simplesmente não retorna. Porque para Aquário, seguir em frente em meio ao desalinhamento não é neutro, é custoso. Eles entendem que o sucesso raramente é um evento isolado. É um padrão que exige manutenção, e a manutenção ao longo do tempo molda a identidade. Portanto, a pausa não se trata de medo do esforço. Trata-se de recusar-se a trocar a liberdade a longo prazo pela validação a curto prazo. É por isso que a proximidade do sucesso não reaviva a motivação de Aquário. Muitas vezes confirma sua ausência. Quanto mais próximo o resultado, mais claras as suas consequências. Quanto mais claras as consequências, mais difícil se torna ignorar o desalinhamento. Para os outros, pausar neste momento parece ilógico. Por que parar quando a recompensa está tão próxima? Mas Aquário não está reagindo à recompensa. Está reagindo ao contrato oculto nela.
O que essa vitória exigirá que eu continue fazendo? O que ela tornará mais difícil de mudar mais tarde? Que versão de mim mesmo ela me pedirá para defender? Se as respostas apontarem para restrição em vez de expansão, a decisão está tomada. Aquário não congela, se desvincula. E essa pausa, erroneamente interpretada como fraqueza, é muitas vezes o momento de maior autoconfiança em todo o processo, não uma falha em agir, mas uma recusa em herdar um futuro que já não reconhece como seu. Parte 7. Perder a motivação não é perder a direção. Eis a diferença que a maioria das pessoas não percebe. Aquário não perde a direção. Perde o interesse em resultados que não correspondem mais à sua evolução interna. De fora, o resultado parece o mesmo. O ritmo diminui, o esforço se esvai, o engajamento cai. Mas internamente a experiência não é de confusão, e sim de organização. Aquário não está à deriva sem bússola, mas sim atualizando-a. A motivação não desaparece para Aquário. Ela se redireciona. Afasta-se de caminhos que não fazem mais sentido e se volta para possibilidades que ainda não se formaram completamente. Esse redirecionamento pode parecer desconfortável, até mesmo vazio, porque cria uma lacuna. O objetivo antigo não atrai mais. O novo ainda não se formou com clareza suficiente para substituí-lo. E nesse espaço, os observadores externos presumem que algo está errado. Mas o que parece vazio é muitas vezes recalibração. Aquário opera por meio do alinhamento e não da urgência. Quando o alinhamento se rompe, a motivação se retira para evitar o desperdício de investimento. É por isso que forçar a produtividade nesses períodos é contraproducente. Insistir não restaura a clareza, apenas a atrasa. Aquário precisa de espaço para observar sem agir, para pensar sem se justificar, para deixar uma nova direção emergir naturalmente em vez de impô-la por ansiedade. Isso não significa que Aquário abandona seu propósito. Significa que seu propósito está sendo refinado. Eles estão separando o que funcionou do que ainda se encaixa, o que trouxe progresso do que traz relevância. Esse trabalho interno é invisível, e por isso muitas vezes é interpretado erroneamente como estagnação. Mas a direção não desaparece só porque o movimento para. Na verdade, para Aquário, movimento sem direção é o verdadeiro risco. Eles preferem suportar um período de aparente inatividade a acelerar em direção a um futuro que não se alinha mais com seus objetivos. É por isso também que Aquário tende a ressurgir com clareza em vez de uma melhora gradual. Uma vez que o alinhamento retorna, a motivação não precisa ser reconstruída. Ela volta com força total. De repente a energia está disponível novamente. O foco se aguça. O comprometimento se torna fácil. Para os outros, parece um retorno repentino. Para Aquário, parece que a continuidade foi restaurada. Portanto, quando a motivação cai perto do sucesso, não se trata da perda de propósito que as pessoas imaginam. É o propósito se reorganizando nos bastidores, um silêncio temporário enquanto o sistema interno se recalibra, não um fim, mas uma reinicialização. E quando a direção se define novamente, Aquário avança não hesitante, não pela metade, mas com a convicção que só vem de saber exatamente por que está se movendo. Parte 8. Discernimento versus evitação. É aqui que a honestidade se torna essencial. Nem toda desistência é inteligente. Nem toda pausa é um sinal de percepção. Aquário precisa fazer uma distinção que a maioria das pessoas nunca aprende a fazer: a diferença entre discernimento e evitação. Existem duas razões muito diferentes pelas quais alguém se afasta perto do fim. Primeiro, o futuro parece genuinamente desalinhado. O resultado não reflete mais quem você está se tornando. O sucesso exigiria que você se diminuísse para sustentá-lo. Segundo, a conclusão parece pesada. A responsabilidade se aproxima. A visibilidade aumenta e a mente busca uma saída intelectualmente respeitável. Ambas parecem idênticas por fora. Ambas envolvem desvinculação. Ambas acontecem perto do sucesso, mas internamente são sentidas de forma muito diferente. O verdadeiro discernimento é calmo. Não precisa de justificativa. Não se apressa em se explicar. Não há agitação no corpo.
A evitação, por outro lado, é reativa. Ela carrega tensão defensiva, uma necessidade sutil de convencer a si mesmo ou aos outros de que partir é a decisão inteligente. É aqui que Aquário precisa ser preciso, pois a mesma força mental que lhe permite enxergar o desalinhamento também pode ser usada para racionalizar o medo. Medo de ser constantemente visto, medo de ser responsabilizado pelos resultados, medo de descobrir que o sucesso não é tão gratificante quanto imaginado. A evitação muitas vezes se esconde atrás da complexidade. O discernimento não precisa dela. Uma sensação é de clareza chegando, a outra de alívio da pressão. E a diferença importa. Afastar-se pelo motivo certo é uma sensação de tranquilidade. Mesmo que seja desconfortável, não há resquícios de sentimentos, pensamentos repetitivos ou a necessidade de defender a decisão posteriormente. Afastar-se para evitar a conclusão deixa atritos, dúvidas, histórias que mudam constantemente, a necessidade de explicar por que afinal, não era a coisa certa a se fazer. Aquário cresce aprendendo a distinguir essas situações sem autoengano. A questão não é se esse sucesso é imperfeito. Quase todo sucesso é. A questão é, estou me afastando para proteger o alinhamento ou para evitar o compromisso? Essa resposta não pode ser apressada. Ela precisa ser sentida, não argumentada. Quando o afastamento é sábio, a motivação não se perde. Parece reservado, guardado para algo mais adequado. Quando se trata de evitar algo, a motivação não se redireciona. Ela se desfaz. Portanto, a oitava parte não se trata de julgar a pausa. Trata-se de aprimorar o instrumento que decide. A verdadeira inteligência não apenas enxerga opções. Ela escolhe sem precisar de desculpas. E para Aquário, esse nível de honestidade é o que transforma o desapego de um hábito em uma habilidade. Parte 9. As perguntas que separam a percepção do ruído. Quando Aquário precisa de clareza, a motivação não é a primeira coisa a ser corrigida. O discernimento, sim. E o discernimento melhora quando as perguntas se tornam concretas em vez de abstratas. Há 3 perguntas que eliminam o excesso de reflexão e as desculpas, não de forma drástica, mas confiável. Primeiro, esta versão de sucesso expande ou restringe meu eu futuro? Não em teoria, mas na prática. Este resultado aumentará meu alcance de movimento, pensamento e escolha? Ou o definirá silenciosamente de uma forma que se tornará mais difícil de desfazer com o tempo? Expansão dá a sensação de ter opções. Restrição dá a sensação de estar preso a uma reputação. Segundo, ainda estarei aprendendo quando chegar lá? Não em termos de desempenho, não de otimização, mas de aprendizado. Aquário permanece motivado quando o crescimento continua após a conquista, quando a curiosidade sobrevive ao sucesso. Se a recompensa for seguida de repetição em vez de descoberta, a motivação tem bons motivos para diminuir, porque a estagnação para Aquário não é neutra, é corrosiva. Terceiro, estou perdendo a motivação por medo ou por percepção? Esta é a pergunta mais desconfortável porque não pode ser respondida apenas com a mente. O medo parece urgente. Ele pressiona você a decidir rapidamente. Ele quer alívio. A intuição parece silenciosa. Ela não exige ação. Ela espera. Quando a motivação se esvai por causa do medo, o corpo se tensiona. Quando se esvai por causa da intuição, o corpo relaxa, mesmo que a decisão seja difícil. Essas respostas não chegam com certeza absoluta ou drama emocional. Elas vêm sutilmente como uma sensação de acerto, uma falta de resistência ou ausência de conflito interno. Aquário muitas vezes espera que a clareza seja poderosa. Na realidade, ela é neutra. E quando as respostas se alinham, algo previsível acontece. A motivação retorna, mas não como força. Ela retorna como permissão, permissão para continuar sem se trair ou permissão para se afastar sem duvidar de si mesmo. É por isso que a pressão nunca restaura a motivação de Aquário. A pressão silencia os próprios sinais que a guiam. A verdade não grita. Ela não negocia. Ela não se apressa. Mas quando Aquário escuta com atenção suficiente para ouvi-la, a motivação surge, não porque é ordenada, mas porque finalmente tem um caminho honesto para seguir. Parte 10.
integrando isso sem comprometer sua vida. Se você está nessa fase agora, forçar-se a seguir em frente não ajudará. Nem a culpa. A culpa cria movimento sem direção. E para Aquário, isso é pior do que ficar parado. O erro que muitos aquarianos cometem nesse ponto é presumir que a pausa significa que algo está errado, que precisa ser corrigido rapidamente, que a produtividade deve ser restaurada a todo custo. Mas essa fase não é uma falha, é uma transição. O objetivo não é abandonar seu caminho, é refiná-lo antes que se torne algo que você não possa mudar facilmente. É aqui que a intenção importa. Use a pausa deliberadamente, não para se esquivar da responsabilidade, mas para reexaminar a estrutura do que você está construindo. Faça perguntas práticas, não filosóficas. Quais partes desse objetivo ainda parecem vivas? Quais partes parecem herdadas, desatualizadas ou impostas? O que pode ser remodelado sem destruir tudo? Muitas vezes a solução não é desistir, é renegociar, ajustar o escopo, redefinir o que significa sucesso, criar pontos de saída em vez de compromissos permanentes. Aquário integra melhor a intuição quando ela é traduzida em planejamento. Isso significa fazer mudanças que preservem a liberdade, construir caminhos flexíveis em vez de rígidos, escolher papéis que evoluam em vez de se repetirem e estruturar o sucesso de forma que a curiosidade não morra ao chegar. É aqui que a comunicação se torna crucial. Se outras pessoas estiverem envolvidas, o silêncio gera mal-entendidos. Você não precisa justificar seu processo interno, mas precisa esclarecer sua intenção. Pausar para se realinhar é diferente de desaparecer. Quando você explica que está refinando a direção em vez de abandonar o esforço, a resistência diminui. Mais importante ainda, resista à urgência disfarçada de responsabilidade. A urgência quer que você decida antes que a clareza se forme. A inteligência espera. Aquário se move melhor quando a escolha vem antes do compromisso e não o contrário. Quando você se permite escolher com inteligência em vez de urgência, a motivação não precisa ser forçada. Ela retorna naturalmente assim que suas ações refletem quem você é agora, e não quem você era quando a meta foi definida. É assim que Aquário se mantém em movimento sem se trair, não se esforçando mais, mas projetando futuros que permaneçam viáveis muito depois do sucesso chegar. Parte 11. Reinterpretando Aquário com precisão. Aquário não é inconsistente. É seletivo. O que parece imprevisibilidade para quem vê de fora é muitas vezes precisão, operando em uma linha do tempo diferente. Aquário não responde apenas ao impulso. Responde ao significado, à direção e à coerência a longo prazo. Não busca vitórias que exijam restringir sua consciência. Se o sucesso exige transformar curiosidade em submissão ou inteligência em rotina, o interesse desaparece, não por rebeldia, mas por amor próprio. Também não conclui jornadas que levam para trás. Para Aquário, a conclusão não é automaticamente boa. Terminar algo que consolida uma identidade ultrapassada não é progresso. É retroceder com uma embalagem melhor. É aqui que Aquário é frequentemente mal compreendido. Em culturas que recompensam a consistência em detrimento da coerência, a seletividade é erroneamente rotulada como inconstância. Em sistemas que valorizam a produção em detrimento da percepção, o discernimento parece resistência. Mas Aquário não resiste ao esforço. Resiste ao desvio de foco. Seu padrão de sucesso é a evolução, não os aplausos. Eles medem o sucesso pela capacidade de expandir a perspectiva, preservar a independência e permanecer relevante em um mundo em constante mudança. Se um resultado falha nesse teste, nenhuma validação externa consegue reavivar a motivação. Isso não torna Aquário superior, torna-os estruturalmente diferentes. Eles são programados para questionar caminhos aceitos por outros, para perceber quando os sistemas ficam para trás em relação às realidades emergentes, para retirar energia de futuros que não fazem mais sentido antes que se consolidem. Esse papel é desconfortável tanto para Aquário quanto para aqueles ao seu redor. Ele interrompe narrativas lineares. Desafia a ideia de que o esforço deve sempre terminar em uma recompensa visível.
Mas essa seletividade também explica por que Aquário frequentemente realiza progressos não lineares que se mantêm relevantes ao longo do tempo. Eles podem fazer pausas, podem redirecionar, podem deixar resultados inacabados. Mas quando se comprometem, raramente é com algo que exija constante autossabotagem para se sustentar. Portanto, a parte 11 não se trata de defender o comportamento de Aquário. Trata-se de nomeá-lo corretamente, não como inconsistência, não como falta de disciplina, mas como uma recusa em confundir movimento com significado. E em um mundo que recompensa a velocidade em detrimento da precisão, essa recusa não é fraqueza. Trata-se de uma forma diferente de inteligência, que prioriza para onde um caminho leva, e não apenas o quão impressionante ele parece ao longo do percurso. Conclusão: quando desistir é a decisão inteligente. Aquário não perde a motivação pouco antes do sucesso. Perde o interesse em futuros que já não condizem com quem se tornou. Essa distinção muda tudo. O que parece ser desistir é, muitas vezes, uma recusa em herdar uma vida que fazia sentido para uma versão anterior de si mesmo, mas não para a versão atual. Aquário não para porque o objetivo é muito difícil, para porque o resultado é muito pequeno. Quando o sucesso se aproxima, suas consequências são claras. As rotinas que exige, a identidade que reforça, a direção que silenciosamente consolida. E quando esse futuro parece desalinhado, continuar não é coragem, é concessão. Às vezes, desistir à beira do sucesso não é fracasso. É discernimento chegando na hora certa. Isso não significa que toda pausa seja sábia, ou que toda saída seja justificada. Significa que a motivação para Aquário está ligada à verdade e não à pressão. Quando o futuro parece expansivo, a motivação flui. Quando parece restritivo, a motivação se retrai para proteger a coerência. Essa retração não é vazio. É informação, informação que pede para ser compreendida, não ignorada. Então, se você se reconhece nesse padrão, o trabalho não é forçar a barra para voltar ao lugar certo. É ouvir com mais atenção para onde sua falta de motivação está apontando. Nem toda porta que se abre merece ser atravessada. Nem toda linha de chegada leva para frente. Aquário se move de forma diferente porque está orientado para o que perdura, não para o que impressiona. E às vezes o final mais preciso não é aquele que parece bem-sucedido por fora, mas aquele que te deixa intacto, alinhado e pronto para um futuro que realmente faça sentido. Isso não é desistir. Isso é escolher seguir em frente, mesmo que signifique deixar ir. Se você se identificou com essa perspectiva, considere se inscrever no canal. Este não é um espaço para astrologia superficial ou previsões recicladas. É um lugar onde desaceleramos, questionamos pressupostos e examinamos padrões que realmente moldam a forma como as pessoas pensam, escolhem e evoluem. Se você valoriza clareza em vez de sensacionalismo, perspicácia em vez de ruído e profundidade em vez de respostas rápidas, você se sentirá em casa aqui. Os novos vídeos são criados para desafiar narrativas comuns, não para reforçá-las, especialmente para mentes que não seguem linhas retas. Inscreva-se se você não busca motivação, mas sim compreensão. E se você quiser continuar explorando ideias que resistem ao tempo, fique conosco.